Secretário da Igualdade Racial da capital visita Ribeirão Preto. Segurança no trabalho. Informações importantes para você. Dilma Rousseff recebe centrais sindicais. Essas e outras notícias a partir de agora aqui, no Fórum do Trabalhador. Olá, seja bem-vindo. Este é o Fórum do Trabalhador, programa feito pelo Movimento Sindical de Ribeirão Preto e região para você. Aqui nós abordamos todos os temas relativos ao mundo do trabalho. Nosso convidado de hoje, Clodoaldo do Carmo Campos, que é o presidente do SEAC Ribeirão Preto. Olá, Clodoaldo, mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco. Boa noite, André. Muito obrigado mais uma vez, dessa oportunidade que a gente vai estar falando com os trabalhadores de Ribeirão e região. Vamos repercutir os temas mais importantes da semana, numa semana em que mais uma vez os brasileiros foram às ruas apresentar as suas reivindicações, fazer os seus protestos e que a presidente Dilma Rousseff, ou a presidenta, para quem prefere, recebeu representantes do movimento sindical. Representantes das maiores centrais do país estiveram no Palácio conversando com a presidenta e nós vamos reproduzir uma matéria da TV Nova Brasil. As centrais sindicais também foram consultadas a respeito do plebiscito da reforma política, como ocorreu esta semana com a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, e a Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, após reforçar as principais reivindicações da categoria, como redução da jornada de trabalho e o fim do fator previdenciário, os sindicalistas apoiaram a consulta popular. O que nós colocamos na reunião? Primeiro, o apoio que nós vamos fazer em relação ao plebiscito, em relação à proposta de reforma política, que nós achamos importantíssimo. A voz rouca que vem das ruas está dizendo que a população quer participar e para isso tem que ter o plebiscito, tem que ter reforma política e nós nos colocamos apoiando esse momento. Para o ministro do Trabalho, que também participou da reunião, os sindicalistas sempre foram parte importante no processo de discussões. Nós estamos vivendo um momento especial da nação brasileira. A população está se manifestando, prova de que nós estamos vivendo um regime democrático. E não seria nesse momento que faltasse, por exemplo, a participação também das centrais, que são peças fundamentais na construção da democracia, foram peças, e a presidenta relembrou isso, elas foram peças fundamentais nas conquistas democráticas que o Brasil hoje vive. O ministro reconhecendo a importância das centrais, mas, Clodoaldo, os sindicatos, em geral, não querem falar de plebiscito e referendo a toque de caixa. Eles querem uma discussão mais ampla e também querem discutir a pauta que está colocada no movimento sindical já há um bom tempo. Isso, André. Eu gostaria até de chamar a atenção, porque é o seguinte, as faixas, os cartazes que todo mundo, toda a população viu na rua, não tinha nenhum escrito reforma política, reforma tributária. Lá a população pediu saúde, educação, transporte de qualidade, segurança pública, enfim. Lá ninguém falou em plebiscito, ninguém falou em referendo. Então, por que eu quero estar chamando a atenção e não concordo com as centrais em estar discutindo com a presidente da República, nesse momento, uma reforma política? Uma reforma política, ela tem que ser ampla e debatida com a sociedade. Hoje, se você for na rua e perguntar para qualquer trabalhador como que se vota, qual é o voto distrital, por exemplo, então, ele não vai saber. Quando você disser que o financiamento da campanha política vai ser pública ou privada, ele não vai saber. Então, eu entendo que nós precisamos sim da reforma política, porém, debatida com a sociedade, não simplesmente perguntar ao Tribunal Superior Eleitoral qual é o prazo que ele precisa para fazer esse plebiscito. Nós precisamos de mais tempo para debater com os trabalhadores e com toda a sociedade em geral o que realmente significa uma reforma política. Hoje, se você for nas ruas, o pessoal não vai saber exatamente o que significa uma reforma política. Então, é importante também, Clodoaldo, que tenha uma ampla discussão, porque eu lembro do desarmamento. Muito se falou que o povo queria estar armado.
E no final o resultado foi diferente, a população optou por desarmar. Passado algum tempinho, reclamou-se que só os bandidos ficaram armados e o cidadão bom ficou desarmado. Depois, com relação à criação de novos estados, muitas pessoas acreditavam que era desejo da população a criação de novos estados. E no final, acabou a população votando ao contrário. É necessário uma ampla discussão e algumas pessoas já manifestam a preocupação com votações feitas de afogadilho. Exatamente. Então o que eu falo nesse tempo que nós temos que ter para debater e discutir essa reforma política? Nós precisamos de pelo menos 4 anos e que esse tema venha a ser discutido nas escolas, nas faculdades, nas universidades, nos sindicatos, nas associações, enfim, debater de maneira geral e esclarecida. Não adianta ir lá votar toque de caixa, porque nós não vamos saber até onde vai essa reforma política. Os senhores senadores, senhores deputados, senhores senadores, eles vão concordar que agora não seja mais financiamento privado? Não vai poder mais injetar dinheiro das empresas nas campanhas deles? Eles vão aceitar isso? Então, isso tudo tem que ser discutido. O deputado distrital, qual é o cargo dele? Como que funciona? Como é que eu voto no meu deputado distrital? E isso, a sociedade brasileira, nesse momento, a toque de caixa, não está preparada. Tem que ser debatido com todo mundo, explicado, muito bem explicado, começando até nas escolas, como eu já falei, para depois nós formos para a votação. Por quê? Olha o perigo disso. Uma pessoa chega lá, ela não entendeu a pergunta, porque você pode colocar uma vírgula e mudar a pergunta. A pessoa vai lá e vota sim. Ela só vai saber aquele sim, o que de fato aconteceu, depois, às vezes, do estrago está feito. Então, as centrais sindicais, muito bem que compareceram à reunião da Dilma, mas as bandeiras das centrais sindicais que tem que ser discutida lá. Ou seja, redução da jornada de trabalho sem redução de salário, o reconhecimento da portaria 186, da 151, do financiamento do sistema confederativo, que inclusive está aí os sindicatos. Porque o problema das centrais, eles já resolveram, ou seja, os 10% que eles recebem da contribuição sindical. Mas os sindicatos no dia a dia, não existe ainda a regulamentação, e existe lá no Congresso um projeto de lei do senador Paulo Paim, em que regulamenta o financiamento das entidades sindicais. E isso não está na pauta das centrais. É por isso que eu digo, não adianta ir lá na Presidente com uma pauta vaga, por quê? Eles saem de lá apoiando um plebiscito que o povo não quer, o povo não entende, o povo não sabe ainda o que é isso. Então primeiro isso tem que vir para o debate, aí sim vamos votar. E junto com isso tem que vir também a reforma tributária. Que vai trazer reflexo na educação, na saúde, no transporte, em todos os itens que estão colocados de modo genérico na pauta. Nós conversamos essa semana com o secretário do Trabalho e Emprego da cidade de Guariba, que falou sobre a experiência do pequeno município, mas que tem uma tradição trabalhista muito grande. Vamos à matéria. A cidade de Guariba está dando exemplo para a região de Ribeirão Preto, porque tem uma Secretaria do Trabalho e Emprego. Secretário, qual a importância desta secretaria para a cidade e para a classe trabalhadora? André, um abraço a você, um abraço aos amigos da TV Tati. A secretaria ela tem uma importância muito grande, muito ampla, principalmente na captação de vagas, Banco do Povo, que é aquele empréstimo, né, para as pessoas que necessitam do empréstimo. A secretaria hoje ela atende de 70 a 80 pessoas diárias por dia. E nós temos feito um trabalho lá, um trabalho eficaz, um trabalho decente, um trabalho honesto, e eu creio que também temos junto à Secretaria o Meu Primeiro Emprego, o Jovem Empreendedor, então temos vários programas sociais para a nossa cidade que tem dado muito resultado, André. Então essa agenda que tem sido apresentada aqui do trabalho decente, Guariba já consegue desenvolver através da secretaria? Justamente, estamos desenvolvendo esse trabalho. Eu queria ver que há uns 3, 4 anos atrás. Também fizemos, em Guariba temos hoje o Passe do Trabalhador, temos hoje 630 empregadas domésticas que trabalham aqui
na cidade de Ribeirão Preto. Temos mais 250 pessoas que trabalham na cidade de Jaboticabal com o passe do trabalhador. É um passe criado por nós, pelo Executivo, né, aprovado pela Câmara Municipal dos Vereadores, e é um passe que beneficia todos os trabalhadores, ou seja, o empregador ele banca 50% e a prefeitura banca mais 50% para que essa pessoa possa sair da nossa cidade e trabalhar em outro município. Podemos dizer então que a existência de uma Secretaria do Trabalho e Emprego garante uma efetivação de todas as políticas públicas voltadas ao trabalhador? Com certeza, eu posso te afirmar isso, porque eu estou na Secretaria é o segundo mandato que eu estou na Secretaria, estou há 8 anos e nesse período de tempo nós temos visto a progressão da Secretaria do Trabalho, e eu aconselho a todas as pessoas, a todos os prefeitos que não têm ainda a Secretaria, que na sua cidade você lute para que a Secretaria possa também ser instalada na tua cidade, e você vai ter muitos benefícios e o trabalhador será beneficiado como está beneficiado em todas as cidades que tem a Secretaria Municipal do Emprego e Relações do Trabalho. Então nós vamos ouvir aí o conselho do secretário, vamos cobrar para a nossa cidade ter, já que ele disse, cidade que não tem precisa cobrar. Guariba tem Secretaria do Trabalho e Emprego, Ribeirão não tem, Clodoaldo. André, se você me permite, Guariba é o berço da revolução do trabalhador rural. Ali em Guariba foi quando houve a Guerra de Guariba, na década de 80, e que os trabalhadores rurais, inclusive, foi muito espancado, perseguido pela polícia militar naquela ocasião. Mas você vê que isso tudo vem vindo numa maturidade em que hoje Guariba tem uma secretaria que cuida dos trabalhadores e Ribeirão Preto não tem. Ribeirão Preto tem todas as secretarias, eu sou até repetitivo quando eu digo aqui. Ribeirão Preto tem todas as secretarias da cultura, da educação, do turismo, enfim. E uma secretaria que cuida dos trabalhadores nós não temos. E nós, Ribeirão Preto, somos o quê? A referência da região. Todo mundo vem trabalhar em Ribeirão Preto. Todas as cidades vizinhas, os trabalhadores que não conseguem emprego naquelas cidades, vêm para Ribeirão Preto. E nós não temos uma secretaria para estar o quê? Direcionando, ampliando, formando mão de obra. Foi nos prometido pela prefeita Darcy Vera, na época da eleição, de que ela criaria uma secretaria de Relações do Trabalho para este fim e também uma da Indústria e Comércio. E isso, já se passaram 6 meses, não se chamou a discussão, fugiu da conversa, simplesmente como não prometi. E aí cria o quê? As pessoas que hoje, também já falei isso aqui, as pessoas hoje que não vêm para a discussão, colocam simplesmente que vai ser mais um custo, que vai ser mais uma despesa. E não é. Não é. Trabalhador não é despesa, trabalhador é investimento. E eu tenho certeza absoluta que se nós trabalharmos em conjunto dentro de um orçamento municipal e que esse orçamento seja obedecido, eu tenho certeza que a Secretaria não vai onerar o município. Até porque, analisando o custo-benefício, somente a geração de empregos, a possibilidade de qualificação, de mudar a realidade salarial do trabalhador de Ribeirão Preto, aumentando esse índice. Nós temos em Ribeirão Preto algumas pessoas, poucas pessoas que ganham muito, e temos uma massa que tem salários reduzidos. E a partir do momento que novas empresas, que novas indústrias, novos comércios, com mais tecnologia chegam na cidade, vão possibilitar esse aumento da renda. Então, investir nisso eu creio que é um caminho que outras cidades já perceberam. Já perceberam. A gente trouxe aqui, inclusive no programa passado, o escalonamento de salários na região de Ribeirão e comprovamos aqui que o menor salário da região é Ribeirão Preto. Aí mostra, mais uma vez, o quê? Falta uma secretaria que realmente olhe e cuide dos trabalhadores no sentido da formação, entendeu? Da qualificação. A requalificação eu não concordo muito, porque eu entendo que a requalificação é outra coisa, mas a formação é importante. Todo mundo que assiste a televisão de manhã vê, há vagas para operador de empilhadeira, operador de pá carregadeira, enfim, tem uma série de ofertas de emprego aí no canal de televisão pela Secretaria Estadual. Então, mas nós estamos com um recurso para formar quem? Nós não estamos formando ninguém. Então, vai continuar não tendo a mão de obra necessária naquele campo e vai continuar o salário reduzido,
Porque aquela pessoa que vai ali operar um equipamento, ele chega meio que sem informação. E aí vem a desculpa do patrão. Como você ainda não tem informação, eu vou te pagar um salário menor, mas depois, aí a gente vai ver, tá? Fica sempre nisso. Então, tem que haver a secretaria que cuide dos trabalhadores. Os trabalhadores são a maioria absoluta em qualquer município. Você colocou um item interessante, por exemplo, operador de empilhadeira. No imaginário de um jovem, ele jamais contempla o pensamento de um dia ser operador de empilhadeira. E é uma profissão que traz uma boa remuneração, uma boa posição dentro da empresa. Geralmente ele se imagina trabalhando num comércio, numa indústria, fazendo funções que vão ganhar menos que o operador da empilhadeira, mas ele nunca se sente despertado e também não tem aonde buscar essa qualificação e se prepara. Inclusive, André, vai aqui um recado. Esse posto de trabalho também é para as mulheres. Por quê? Um operador de empilhadeira, sendo logicamente preparado para isso, formado para isso, ele tendo orientação disso. É fácil o manejo e não é trabalho bruto, não é trabalho pesado. Inclusive cabe aí o trabalho feminino. Então você percebe como é que dá para se discutir amplamente essa secretaria. Onde a gente, por exemplo, imagina que só cabe um homem, cabe também uma mulher. Se ela está no comércio com salário aí de seus 600, 700 reais, ela faz o curso de operador de empilhadeira e ela vai para 1.300, 1.400. Percebe? Então, precisamos debater esse assunto, precisamos discutir isso. Outro assunto que necessita de muita discussão é o tema igualdade racial. Ribeirão Preto promoveu um seminário na última sexta-feira e agora no dia 13 de julho nós teremos uma conferência regional. Mas para falar sobre esse tema eu conversei com Netinho de Paula, o famoso cantor, o artista, o apresentador Netinho de Paula, que atualmente é secretário municipal da Igualdade Racial na capital de São Paulo. Esteve por Ribeirão e falou com o Fórum do Trabalhador. Muita satisfação recebendo o secretário municipal da Igualdade Racial do município de São Paulo, Netinho de Paula, aqui conosco. Olá, Netinho, bem-vindo a Ribeirão. Prazer é tudo meu, André. Aqui é uma cidade que eu tenho muito carinho, uma cidade que tem a ver com a minha trajetória, com a minha história. Foram muitos shows, já foram algumas campanhas, então a gente tem que agradecer muito o carinho de todos aqui de Ribeirão. Uma secretaria voltada para a igualdade racial. Novidade em São Paulo, novidade em algumas cidades. Qual a importância dessa pasta, Netinho? Bom, antes de mais nada, trata-se de verdadeiramente um empoderamento, né? Você estar no executivo e participar ativamente, podendo demandar, executar, tratar com o legislativo, isso é poder. Em 2003, o presidente Lula implementou a CEPIR a nível federal, a qual nós tivemos a ministra Matilde Ribeiro como a primeira ministra da Igualdade Racial. Dando essa sequência, as prefeituras responsáveis que concordam em impor a lei 10.639, que é uma lei que trata da questão do ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, acabaram implementando umas coordenadorias. Então, desde 2003, essas prefeituras criaram as coordenadorias do negro, para tratar da implementação dessa lei. E as que trataram com seriedade, implementaram e precisam ir para os outros aspectos da lei, alçaram de coordenadoria à secretaria. Foi isso que o Fernando Haddad fez na capital e me convidou para ser secretário. E nós estamos implementando na totalidade a Lei 10.639 nas escolas municipais de São Paulo, que é uma grande conquista para as nossas crianças, para os nossos jovens, para a gente ter um país mais justo, mais digno, mais correto. No mundo do trabalho, duas dificuldades do povo afrodescendente ou do povo negro. Primeiro, alçar voos maiores em alguns segmentos profissionais. Segundo, que nos segmentos profissionais, onde ele está trabalhando ao lado do homem branco, fazendo a mesma função, a remuneração ainda é muito diferente. O negro ganha muito menos. Como explicar isso e como alterar esse quadro? Bom, André, primeiro, para alterar um quadro como esse, a gente precisa ter pessoas que agem como você age. A gente precisa quebrar alguns paradigmas, a gente precisa ultrapassar as barreiras. Elas existem, elas são reais, mas a gente precisa enfrentá-las, né? Não é se esconder atrás da dificuldade. Então, durante muitos anos,
mesmo sabendo de que tudo isso acontecia, a questão do emprego, a discriminação policial, a mortalidade da juventude negra, a mulher negra na escala da economia, sempre com o último salário, todos esses fatores a gente se acomodava e continuava trabalhando, continuava fazendo as coisas. Hoje não, hoje a gente já protesta. De que forma? Você veio para frente das câmeras. Você sabe que o padrão de beleza estabelecido no Brasil para as televisões é um padrão europeu, né? Então, ter um negrão bonito aí, ó, como você, à frente da televisão, isso já quebra alguns estereótipos, né? Mostra a sua capacidade de convencer, de entrevistar, a sua intelectualidade. Há exemplo do que a gente deve fazer também no serviço. Você não deve aceitar receber menos fazendo o mesmo tipo de atuação. É para isso que essas secretarias, é para isso que os disques denúncias que existem acabam atuando e acionando a secretaria para apurar essas denúncias e agir em relação ao patronato. É claro que as empresas hoje em dia têm tido uma postura socialmente mais correta, né? A gente sabe de toda a luta do povo trabalhador, essa questão do fator previdenciário, essa batalha que a gente tem para as conquistas do trabalhador, mas a questão racial disputa em pé de igualdade essa pauta hoje dentro das empresas, né? E a gente tem feito isso. Em São Paulo, a gente tem, por exemplo, na próxima segunda-feira, uma reunião na Fiesp com o Paulo Scaff, representante do patronato, né? Onde a gente vai estar conversando sobre a diversidade dentro das empresas. Diversidade de gênero e racial, principalmente dentro das empresas. E isso para a gente é uma novidade. Quer dizer, eles estão ávidos para isso, para discutir, para ouvir. Já existem pesquisas e a própria CEPIR federal tem dados e índices que servem para as empresas tratarem desse assunto com mais clareza. Netinho, você na vida pessoal e profissional já tinha êxito, já tinha sucesso, tinha fama, parece que tinha dinheiro e fez uma opção de partir para o mundo da política, alçando voos, tentou o Senado, foi um vereador eleito, muito bem eleito na capital e hoje numa secretaria. No geral, o brasileiro, o negro, a pessoa pobre, ela consegue ter essa dimensão do desafio de ajudar os outros? O que fez você fazer essa mudança de vida? Bom, como artista, é fácil você fazer uma canção ou quando você está com o microfone e tem milhares de pessoas no palco, você criticar, você falar da política ou julgar, né? O difícil é você participar do processo político, né? Então você acha que está fazendo a sua parte daquelas vezes, só falando, esses políticos são tudo ladrão, esses caras não sei o quê. E como na minha música, no meu discurso, eu sempre fui muito crítico, né? O Negritude sempre questionava uma série de fatores, sejam políticos, econômicos e tal. Eu resolvi fazer parte e poder dar a minha contribuição, porque eu achava que era muito covardia você ficar em cima do palco, tá todo mundo lá e o que você falou está falado, né? Mas participar do processo político, né? Você disputar a eleição, você ter um discurso, você ter uma bandeira a qual você vai defender. E é por isso que eu procurei o PCdoB, me filiei em 2006 e saí candidato em vereador, fui eleito, depois vim a Senado, faltou pouco, né? Mas foi uma eleição bacana, foi uma coisa muito bonita e a gente pôde colocar a pauta racial numa discussão majoritária, coisa que nunca tinha acontecido aqui no estado de São Paulo, que você sabe, é um estado conservador. E a gente vê hoje uma situação política de uma juventude na rua, protestando, e muitas delas criticando a política. Por quê? Porque os artistas não queriam participar do processo político e muitos davam voto de protesto, né? Ou anulavam o voto, ou votavam num candidato para protestar. Está aí o resultado do que está acontecendo. Eles não se sentem representados. Só que o político, ele é aquele filho de alguém que trabalha em algum lugar, né, e que foi escolhido por alguns. Esses alguns é que estão saindo na rua hoje para reclamar. Portanto, a gente tem que participar do processo político, sim, né? A gente tem que eliminar, e particularmente os negros, sabe, André? Essa coisa de, eu não discuto política, não discuto religião. Essa era a fala das famílias para não ter confusão nenhuma. Não, deixa cada um na sua religião, deixa cada um com o seu candidato. Não, tá, e tá certo. Mas você pode sim discutir, questionar, perguntar o porquê. E eu sou um cara sempre, eu sou muito inquieto. Eu não me convenço só com a opinião de um ou de outro, né? Eu preciso ser convencido pela maioria. É por isso que eu escolhi um partido democrático. Acho que estou tentando fazer o meu melhor. Eu fui eleito vereador, me licenciei
para a secretaria agora. O Orlando Silva assumiu no meu lugar a vereança em São Paulo. Estou me preparando aí para a eleição do ano que vem a deputado federal também. Netinho, deixa a sua mensagem para o povo de Ribeirão Preto, especialmente para os nossos trabalhadores. Olha, André, eu quero agradecer demais tudo que sempre fizeram por mim. Se dependesse aqui da cidade, eu seria um senador eleito, né? Então o povo demonstrou que tem um carinho, que conhece a minha história. Eu quero agradecer a cada um de vocês pelo respeito que tem pela minha pessoa. Eu estou trabalhando musicalmente a região, os meus filhos, os de Paula, estão lançando o CD aqui na região. Eu vim participar de uma gravação hoje e devo voltar aqui. Você estava até comentando, acho que no dia 13, eu devo estar aqui de novo, porque vai acontecer a Conferência Regional da Igualdade Racial e eu pretendo participar aqui na região. Então eu quero agradecer a você e a todos vocês que estão nos assistindo nesse momento. Muito bem, Netinho de Paula aqui no Fórum do Trabalhador. Que legal esse depoimento. Tem algumas coisas que devem ser abordadas aqui. Primeiro, quando o secretário da capital fala das relações dentro das empresas. Algumas empresas conseguem ter consciência, mas a gente ainda vê na distribuição de postos, vamos dar um exemplo de shopping. Raramente você vê o elemento, a figura negra, em local de destaque num shopping. Nas companhias aéreas também. Ainda o trabalhador negro fica no cargo de segundo escalão. E aqueles que exercem a mesma função, diferenças salariais muito grandes. É uma questão histórica que precisa ser resgatada e precisa ser conversado sobre ela, né? São 200 anos, André. Essa história tem 200 anos. Agora, como o Netinho coloca ali, a gente sempre discute esse assunto em diversos lugares. O negro, ele tem que buscar o espaço dele na sociedade, independentemente se há o racismo ali ou não. Agora, à medida em que ele debater isso fortemente e exigir o espaço, aí sim nós vamos estar na capa de revista, que a gente não está, a não ser quando acontece algum problema de criminalidade, né? Nós vamos estar nos shoppings, nós vamos estar nos balcões de aeroporto, porque nós temos, não podemos buscar tão somente a imagem, né, André? É buscar a qualidade desse pessoal, né? E aí, o que acontece? Hoje ainda está muito, assim, engessada essa discussão. Então, mas nesses debates da igualdade racial, nessas conferências, tem se avançado bastante. Então, eu tenho certeza absoluta que num espaço curto de tempo, nós vamos estar ocupando também todos os espaços que nos competem. Outro item destacado na entrevista é a necessidade de envolvimento. Eu também sou da geração que não podia discutir política, futebol e religião. O meu entendimento é de que você não deve se matar por conta desses temas, você não deve matar o próximo por conta desses temas. Mas é importante você ouvir a opinião da pessoa da outra religião, é importante você ouvir a opinião da pessoa do outro partido. É importante você analisar que o jogador de futebol do outro time às vezes faz uma jogada mais bonita que o jogador do seu. E na questão trabalhista, algumas pessoas têm medo do movimento sindical, têm medo de dialogar com o movimento sindical, achando que pode acontecer alguma revolução. E em verdade, como o próprio ministro do Trabalho disse aqui no programa hoje, o movimento sindical tem participado das grandes transformações do país, das grandes mudanças do país, porém, quando a pauta é sindical, geralmente existe uma resistência. Existe, André, essa resistência. Porém, muitos e muitos empregadores, o sindicato do trabalhador passa a ser orientador do sindicato patronal. Por quê? O patrão, ele está preocupado ali com o resultado, com o lucro da empresa dele, etc. e tal. E ele nunca vai pegar uma convenção coletiva para ler. Às vezes ele passa para alguém que aquele alguém também não observa corretamente uma convenção coletiva e isso gera ação trabalhista, a não aplicação. Se ele procura o sindicato do empregado, o sindicato vai orientar. Olha, é assim, o senhor tem que fazer isso. Então, na verdade, o sindicato dos trabalhadores é, inclusive, uma ferramenta do patrão. É que ele não sabe usar. E ele só vai conseguir ver que ele não entendeu a convenção coletiva que ele assinou quando gera uma ação trabalhista. Aí ele critica o sindicato. Mas por quê? Porque o sindicato pegou o trabalhador, embasou a ação em cima da convenção e foi para a justiça. E ele, patrão, há 3, 4, 5 anos atrás, não leu a convenção.
Por isso a importância das mesas de negociação, dos sistemas de negociação permanente, dessas visitas periódicas que as entidades fazem e que geralmente pode colaborar, né? Não é apenas para uma fiscalização ou para uma coisa rigorosa. Não é. O sindicato não quer fazer denúncia contra ninguém. O sindicato não quer ação trabalhista contra ninguém. O sindicato não quer mandar o Ministério do Trabalho ir lá fazer fiscalização. O sindicato não quer ir lá no Ministério Público do Trabalho fazer nenhuma denúncia. Nós fazemos quando somos obrigados, porque a nossa vontade é que todas as convenções coletivas fossem obedecidas, que o patrão fosse lá no Sindicato do Trabalhador para ele se informar como é que está, como é que funciona. Aí ele vai ver que a ferramenta sindicato de trabalhadores pode auxiliar ele no dia a dia. Muito bem, agora vamos falar de esporte. A seleção brasileira ganhou a Copa das Confederações, todo mundo muito feliz, ou pelo menos a grande maioria dos brasileiros estão felizes, e o SEAC está cuidando do esporte também, dos seus filiados, dos seus associados. E já começou o torneio do SEAC, nós temos imagens, a nossa equipe esteve lá fazendo a cobertura da solenidade de abertura, e nós vamos comentando aqui, Clodoaldo, uma festa muito bonita, essa cerimônia de abertura. André, a gente já realiza isso, né, há alguns anos, e pelas imagens você vê quantos times nós temos ali, são acho que 16, são o pessoal, todo mundo da categoria, ali numa bonita integração, cada um se conhecendo, cada um participando do esporte que ele gosta, enfim, se você observar as arquibancadas, depois você vai ver também as famílias ali participando, são crianças, senhoras. Temos imagem agora das arquibancadas para perceber o público feminino presente, crianças, né? Isso, e é assim, graças a Deus, André, é assim desde o início até o final do campeonato, e em todas as modalidades, tá? No vôlei feminino, até no tênis de mesa, também temos público e temos pessoal da categoria sempre ativo e participando e movimentando o SESC. Mas tem gente que fala que isso não é função do sindicato. Por que o sindicato está mexendo com esporte, mexendo com lazer? O que você pode justificar? As pessoas estão certas, não é função do movimento sindical proporcionar o lazer, o esporte, os benefícios à saúde? Isso, André, inclusive está na CLT. É função, sim, do sindicato. É função do sindicato. Nesse momento ali, é onde a gente tem um contato mais próximo, porque são todos os trabalhadores da minha categoria. Ali eu recebo alguma denúncia, ali eu recebo alguma reclamação, ali eu recebo alguma crítica para que eu possa consertar alguma coisa que eu esteja no caminho que eu estou imaginando certo, mas não está. Então ali é um bate-papo, ali é um futebolzinho, um jogo de bola legal, que ninguém vai lá para machucar ninguém, para quebrar ninguém. É uma integração. Isso aí serve, inclusive, para fazer um elo de ligação com o dirigente sindical. O dirigente sindical chega ali e fala, ó, eu sou o presidente do sindicato. Então a pessoa vai me conhecer. Às vezes alguns não querem aparecer para não ser cobrado, né? Mas o SEAC não, o SEAC tem esse sistema, ó, eu estou aqui, eu sou o presidente, o que está acontecendo? Então, a gente fica bastante tranquilo e satisfeito que acontece todo esse evento. E, aliás, é até importante lembrar, sindicato tem que ter porta, tem que ter endereço, tem que ter referência, tem que o cidadão poder localizá-lo e tem que ter essa possibilidade de proporcionar momentos como esse. Exatamente. A gente faz esses campeonatos, André, e se a gente pudesse, eu gostaria até de fazer muito mais. Mas o SEAC é um sindicato pequeno, né? E tem uma disponibilidade financeira pequena também, mas eu gostaria de fazer muito mais, sabe? Eu gostaria de poder proporcionar algum evento na praia, eu gostaria de proporcionar algum evento cultural, além do esporte ali, você entendeu? É que, eu disse, as centrais sindicais estão discutindo uma bandeira, né, como um todo, está esquecendo que os sindicatos precisam sobreviver. E os sindicatos, tendo condições financeiras, aí ele deve devolver tudo isso ao trabalhador, em forma de educação também, em forma de biblioteca, lazer, saúde, mais discussões, mais congressos, entendeu? Então, a gente está nesse limite aí, mas se Deus quiser, a gente vai avançar ainda. Outro tema importante para a nossa reflexão aqui é com relação às ações da diferença do Fundo de Garantia por tempo de serviço. Nós abordamos no último programa e algumas pessoas entraram em contato com a nossa produção. Então nós vamos passar os documentos necessários para que você possa ajuizar a sua ação. Atenção, olha, procure a sua entidade sindical, levando a cédula de identidade, um comprovante de endereço,
a cópia da sua carteira de trabalho, onde conste o número do PIS ou do PASEP e um extrato do Fundo de Garantia, aquele extrato fornecido pela Caixa Econômica Federal. Aqui em Ribeirão Preto e região, o Sindicato dos Metalúrgicos já está promovendo essas ações e também o Sindicato dos Frentistas. Clodoaldo, muito importante que o trabalhador procure o seu direito. Muito importante. Eu até queria, André, se me permite, ele quando fala cópia da carteira de trabalho, para quem está nos assistindo e nos vendo aqui, é o seguinte, a cópia da carteira de trabalho é o quê? Ali onde tem a sua foto, que é a qualificação, o verso daquela página que está ali também a sua qualificação. Lá nas últimas páginas da carteira tem um carimbo onde que está o PIS PASEP. Quando não tem o cartão, tem um carimbo. Normalmente, quando tem cartão, é na última página da carteira. Tá? E o emprego dele. Então, só para orientar, o que tira de xerox? É isso. É onde está a foto, a qualificação, o contrato de trabalho e lá no final tem o cartão do PIS PASEP. Ou está anotado com um carimbo lá na última página. Agora, muito importante, né, André? Porque isso, o pessoal que levantou esse questionamento comprova, por dados e por números, que a diferença, o prejuízo para os trabalhadores foi enorme. É muito grande. Vamos a um exemplo. O Sindicato dos Metalúrgicos fez uma tabela, nós vamos passar aqui para o nosso telespectador um gráfico mostrando quais as diferenças. Olha, pegando um exemplo dessas perdas, comparando com a inflação, se no mês de janeiro de 1999 o trabalhador tinha 10 mil de fundo de garantia, com a correção da TR, que é que está sendo aplicada pelo governo, ele hoje tem R$ 13.404,70. Já se levarmos em conta o índice que o movimento sindical entende que é correto, que é o INPC, ele deveria ter, né, R$ 25.864,40, uma diferença de R$ 12.459,70. Só o que tem de diferença já é o maior do que ele tinha na época em 99 e do que ele tem depositado hoje. Realmente é um dinheiro que é do trabalhador e tem que ir atrás. E o trabalhador que nos assiste, se ele comparar e observar ali, é 88%, André. É o dobro. Vamos até voltar no quadro, vamos ali. Está lá, 13.404. Existe uma diferença de 12.400. Dobrou. Então ele teria que ter o dobro. Dá 88%, alguma coisa assim. Então, é importantíssimo que todos os trabalhadores procurem seus sindicatos munidos desses documentos, conforme você colocou aí, para quê? Ajuizar a ação. Tudo tem que se ajuizar a ação. Porque é um projeto que, quando lançou como fundo de garantia por tempo de serviço, se colocou um índice de 6% de juro ao ano. Isso para quem era os antigos. Os novos é 3% ao ano. É o juro que se paga do FGTS. E o FGTS, André, me permite, um segundinho. O FGTS é o que está lá no FAT, que está no BNDES, e que o BNDES financiou agora os estádios, a Copa, e financia empresários que quebra, vai lá no BNDES buscar dinheiro. Da onde é esse dinheiro? Fundo de garantia, FAT. Entende? E nós ainda ficamos nesse prejuízo de 90%. Lembrando para você que já sacou nesse período, você também tem direito à diferença. Procure o sindicato, leve os documentos, o departamento jurídico dos sindicatos vai te prestar todo esclarecimento. Frentistas e metalúrgicos já estão fazendo a ação, outros sindicatos devem providenciar para os próximos dias também o patrocínio desta ação. Vamos agora falar de segurança no trabalho. Ribeirão Preto sediou um seminário que aconteceu lá no Teatro da UNAERP e a nossa reportagem esteve presente conversando com o Evaldir, que é o vice-presidente regional do Sindicato dos Técnicos em Segurança do Trabalho. Qual foi a motivação para a realização de mais esse treinamento? A maior preocupação nossa nesse evento é com levar esse público, que são técnicos de segurança, engenheiros de segurança, médicos, advogados, pessoal que trabalha na segurança, medicina do trabalho, está levando a eles conhecimento das normas. Hoje nós temos 36 normas regulamentadoras, dentre elas a 35. E esse público que está aqui, que é um público bem regional, inclusive de outros estados, são fomentadores
mudança dentro das empresas, que são os profissionais. E isso visa o quê? A trazer a eles o conhecimento técnico das mudanças, das inovações que está tendo na legislação, que depois eles passam a ser o multiplicador dentro das suas empresas. Qual tem sido a preocupação do sindicato com seus filiados na região? A maior preocupação nossa com os associados, não só associados, como não associados, ou seja, o profissional em geral que está na área de segurança e medicina do trabalho, é levar o que a ele? Levar conhecimento, levar informação, levar atualização das normas e fazer com que eles depois apliquem essas normas, esses conhecimentos no ambiente de trabalho. Porque o Brasil ainda hoje é um dos países que mais tem acidente de trabalho no mundo, principalmente na questão de queda, né? 40% das mortes hoje ocorridas no Brasil é por queda. Tá? São acidentes fatais normalmente quando há queda, né? E que um dos temas focados hoje é trabalho em altura. Além desse treinamento, o sindicato se preocupa com a área social. O convite hoje era alimento. Esse alimento é destinado aonde? Veja bem, todo o evento que a gente tem feito, nos passados que nós fizemos também, o evento é gratuito e a inscrição é a doação de 1 quilo ou 2 quilos de alimento. E depois esse alimento a gente leva para, chama uma entidade, uma creche, e é feita a entrega nessa creche. Esse evento nós vamos fazer diferente, né? Nós vamos pegar algumas favelas de Ribeirão e nós mesmos, pessoalmente, vamos entregar na favela. Eu e minha família vai fazer essa entrega. Como as pessoas podem entrar em contato com o sindicato? Pode entrar através do telefone 16 3931 2299 ou no e-mail, né? sintesp@sintesp.org.br. Para você que deseja uma profissão, técnico em segurança do trabalho começa a ser mais valorizado. Demorou, hein, Clodoaldo? Demorou para ter o reconhecimento desses profissionais. Desses profissionais, né, André? E hoje nós temos ainda algumas resistências ainda. Por quê? É aquilo que eu digo. Tudo que vai para proteger o trabalhador tem algumas empresas, alguns empresários que imaginam que é gasto, que é custo. Porque o técnico de segurança e medicina do trabalho, ele vai apontar dentro da empresa a necessidade de investimento exatamente para não ocorrer o acidente. E tem muita gente que ainda é reticente nisso. Ele acha que não, deixa acontecer o acidente, depois manda para o INSS e o governo se vira. Então, é custo, é gasto, é investimento para quê? Para evitar o acidente, né? Então ainda tem muita gente que é resistente ao técnico de segurança e medicina do trabalho, mas os sindicatos da categoria, juntamente com o Ministério Público, juntamente com o Ministério do Trabalho, têm debatido e enfrentado essa situação muito de frente, André. Então, tem melhorado sim, tem acontecido aí avanços nessa categoria. E existe também uma relação dos técnicos em segurança do trabalho com os integrantes da CIPA. Empresas maiores são obrigadas a contar com uma equipe de CIPA e esse trabalho conjunto, o cipeiro apontando, o técnico fazendo os ajustes, é fundamental para garantir a saúde do trabalhador. Exatamente, como eu acabei de dizer. Então isso, muitas vezes, demanda investimento, e são investimentos diferenciados, dependendo do local de trabalho, dependendo da produção da empresa, dependendo da atividade da categoria. Então é um tipo que você monta dessa segurança em medicina. Então, por isso que é muito importante o técnico. Por quê? Ele é formado, ele estuda e auxilia e trabalha em conjunto com a CIPA, né? Que é a Comissão de Prevenção de Acidentes. Então, quando esses dois organismos estão juntos e a empresa realmente investe nisso, lá não tem acidente. E o Fórum do Trabalhador já aborda esse tema desde o primeiro programa. Nós temos um personagem que daqui a pouquinho vai chegar para dar a sua dica de segurança, mas nós fizemos um pequeno clipe apontando alguns dados sobre acidentes de trabalho no Brasil.
Eu anotei rapidamente aqui as informações que passaram na tela. 321 mil óbitos. 160 milhões de pessoas, ou seja, quase todo brasileiro tem um tipo de doença do trabalho. A cada 15 segundos, enquanto eu estou falando essa frase, a cada 15 segundos, 115 acidentes do trabalho. A cada 15 segundos, você telespectador, enquanto eu falo essa frase, a cada 15 segundos, um trabalhador morre em razão de doença ou acidente do trabalho. Uma estatística de guerra, Clodoaldo. A gente sempre alerta, André, e aproveitando mais uma vez essa oportunidade, e que nós estamos falando para os trabalhadores, que exijam os seus equipamentos de segurança e usem os equipamentos de segurança. Então, não é feio, não vai perder o emprego. Se não der o cinto, não suba na altura. Se não tiver a escada, não tente subir por qualquer maneira. Exige o equipamento. Só assim ele vai estar protegendo a família dele. Por quê? A hora que ele cai do andaime, mesmo que ele não vá a óbito, mas ele teve um problema que ele vem ao afastamento. Procure ver como é que é triste quem está afastado pelo INSS, a humilhação que é, até você conseguir receber um primeiro recurso para você poder continuar tratando da sua família. É humilhante, André. Então, eu digo aqui aos trabalhadores, exijam seus equipamentos de segurança e usem. Não faça nenhuma graça. Nós não temos asa. Se cair, não vai sair voando. Então, e também não somos de borracha. Então, exige o equipamento. O equipamento é exatamente para quê? Proteger a família dele, trabalhador. E é até bom esclarecer, se você tem medo, se você tem temor de conversar com o seu patrão, não é enfrentar o seu patrão, é de falar, patrão, eu preciso do equipamento. Entre em contato com a sua entidade sindical. Seu sindicato tem estrutura para isso, tem competência para isso, pode acionar o patrão, pode acionar os órgãos competentes. E também esses EPIs, esses equipamentos, têm que ter qualidade. Não adianta o cidadão vai fazer determinado procedimento, existe luva de raspa, luva de borracha, para cada procedimento tem um tipo de luva, para cada procedimento tem um tipo de óculos, então é importante que você também tenha o equipamento adequado. Essa é mais uma dica do programa Fórum do Trabalhador. Um outro tema que tem sido motivo de grande preocupação é com relação às drogas, e nós pactuamos aqui no Fórum do Trabalhador a parceria com o Congresso Nacional na campanha de combate de enfrentamento ao crack, e nós temos uma peça publicitária que está sendo institucional, que está sendo veiculada no Congresso e que a partir de agora também será veiculada aqui no Fórum do Trabalhador. Que a força do medo que tenho não me impeça de ver o que anseio. Que a morte de tudo em que acredito não me tape os ouvidos e a boca. Porque metade de mim é o que eu grito, mas a outra metade é silêncio. Que a música que ouço ao longe seja linda ainda que tristeza. Que a mulher que eu amo seja para sempre amada, mesmo que distante. Porque metade de mim é partida, mas a outra metade é saudade. Que as palavras que eu falo não sejam ouvidas como prece e nem repetidas com fervor, apenas respeitadas, como a única coisa que resta a um homem inundado de sentimentos. Porque metade de mim é o que ouço, mas a outra metade é o que calo. Que essa minha vontade de ir embora se transforme na calma e na paz que eu mereço. E que essa tensão que me corrói por dentro seja um dia recompensada. Porque metade de mim é o que penso, mas a outra metade é um vulcão. Que o medo da solidão se afaste e que convívio comigo mesmo se torne ao menos suportável. Que o espelho reflita em meu rosto um doce sorriso que eu me lembro ter dado na infância. Porque metade de mim é a lembrança do que fui. A
outra metade eu não sei. Que não seja preciso mais do que uma simples alegria para me fazer aquietar o espírito. E que o teu silêncio me fale cada vez mais. Porque metade de mim é abrigo, mas a outra metade é cansaço. Que a arte nos aponte uma resposta, mesmo que ela não saiba. E que ninguém a tente complicar, porque é preciso simplicidade para fazê-la florescer. Porque metade de mim é plateia e a outra metade é canção. E que a minha loucura seja perdoada. Porque metade de mim é amor e a outra metade também. Você que está no mundo das drogas, você que está pensando em entrar, você que já teve o primeiro contato, essa campanha é fundamental e o Fórum do Trabalhador acredita na possibilidade de recuperar as pessoas, mas é um processo muito lento, é um processo muito caro, é um processo muito difícil. Por isso, a prevenção. Quantos trabalhadores perderam o seu emprego, perderam a sua família, perderam a sua vida e hoje estão jogados nas sarjetas das nossas cidades? André, tivemos, inclusive, já alguns anos atrás, nós já temos esse problema, inclusive, nos canaviais. Nós temos esse problema do pessoal usar a droga para suportar a carga de trabalho, para suportar a quantidade que se exige de corte de cana. Já tivemos isso no comércio, na indústria, enfim, está generalizando. E eu gostei muito de ver, porque é o seguinte, eu acho que tem que tocar a todos, que não depende também somente da gente que quer ajudar. Eu acho que eles têm que também querer ser ajudados. Não existe justificativa para que uma criança perca a vida aos 14 anos de idade. Não existe justificativa de que um trabalhador tenha que usar droga para ele poder cumprir, desempenhar sua função. Então, o que acontece? Eu acho que tem que haver uma reação geral e de todos, não é somente de um ou de outro. Acho que muito bonito, importante essa comunicação. E fica aqui o alerta, né, que a gente fala, olha, eu tenho 55 anos bem vivido. Trabalhei, estudei, tenho família, tenho netos, enfim, eu quero isso para todos. Eu não gostaria, não quero ver uma imagem de uma criança desta ali, como a gente viu, e a qualquer lugar que você for, em Ribeirão, região, São Paulo, qualquer lugar que for, você vê essa cena. Eu acho que temos que ter um pouco mais de confiança em Deus, amor no coração e levantar a cabeça. Quem entrou, sair, nós estamos aqui pronto para ajudar. E quem nunca experimentou, que nunca experimente. Lembrando que a gente cita os profissionais da cana, os coletores de lixo, muito profissional universitário, profissionais liberais, pessoas que a nossa saúde e a nossa vida está na mão dessas pessoas e, sendo dependentes de drogas, podem não ter a mesma perícia ao fazer a sua profissão, atuar na sua profissão. Nós conversamos com o Cláudio Magrão, presidente da Federação dos Metalúrgicos de São Paulo, no último evento da Força Sindical, e ele tem uma mensagem aqui também para o Fórum do Trabalhador. Estamos aqui com o presidente da Federação dos Metalúrgicos do Estado de São Paulo, o grande Cláudio Magrão, que inclusive a federação esse ano completou 70 anos. Eu gostaria que o presidente agora falasse um pouco da importância de uma federação e com uma robustura dessa nesses tantos anos de luta. Olha, acreditamos que esses 70 anos fez com que, entendeu, a nossa federação são 70 anos de trabalho, 70 anos de conquista, e nós, essa categoria de metalúrgicos, sempre foi a vanguarda do movimento sindical brasileiro. E com esses 70 anos da nossa federação, isso nos diz o quê? Que a nossa federação está no caminho certo, as conquistas da nossa convenção coletiva, eu sei que tem que melhorar ainda muito, tá? Que nós lutamos pelas 40 horas semanais, tá? E até hoje, desde que eu me conheço por criança, o movimento sindical luta por 40 horas semanais, mas o movimento sindical e os metalúrgicos chegaram em 44 horas semanais, graças aos metalúrgicos do estado de São Paulo. Então, por isso da importância desses 70 anos da nossa federação.
Magrão, me diga uma coisa. No evento de comemoração dos 70 anos de federação, cada sindicato filiado, ou seja, 54 sindicatos, receberam uma doblô 2012. Qual foi a importância dessa doação para cada sindicato? Olha, a importância é que é uma máquina do trabalho para o sindicato, essa doblô. Em cima dessa doblô você pode colocar um aparelho de som para fazer a assembleia. E isso daí é o quê? É o fruto da filiação desses 54 sindicatos. Porque se não fosse esses 54 sindicatos, se não fosse a administração que esses sindicatos nos ajudam lá na federação, nós não teríamos possibilidade de fazer isso daí. Eu acho que nada mais do que justo dar um instrumento de luta. E a doblô é um instrumento de luta para que os companheiros façam assembleias em portas de fábrica, ajudam os movimentos sociais da sua cidade. Então por isso disso daí, por isso da importância dessa doblô que a diretoria da federação deu para os 54 sindicatos filiados à nossa federação. A importância dessa inovação coletiva que o Paulinho impetrou na Justiça Federal para a correção da FGTS. Olha, isso daí é mais um roubo que teve do trabalhador brasileiro. Um roubo no fundo de garantia, um dinheiro do trabalhador que não é usado, entendeu, em prol do trabalhador. E ainda mais deixam esse fundo de garantia sem corretagem. Então, nada mais justo do que nós entrarmos com esse processo e vai ser a mesma coisa do plano Collor. Tá? Isso que está acontecendo com o fundo de garantia é pior do que o confisco que o Collor fez na poupança. Está muito pior, o rombo é maior ainda. Eu creio que a justiça vai dar causa ganha aos trabalhadores e o governo vai ter que restituir esse dinheiro, entendeu, que é do trabalhador brasileiro. Ismael Colozzi para o Fórum do Trabalhador. Muito bem, ótima atuação lá do Magrão, de todo o pessoal da federação. Vamos chamar o Netinho, tem um convite para você do evento que nós vamos fazer, da Conferência Regional da Igualdade, e na sequência tem o nosso Napo falando sobre segurança. Alô, galera de Ribeirão e toda a região. O negócio é o seguinte, no próximo dia 13 vai acontecer a Conferência Regional da Igualdade Racial. É uma boa hora para a gente protestar, colocar as nossas questões. Eu estarei presente. E você? Esse é o famoso barato que sai caro para você empregador e para você trabalhador. Eu quero agradecer a audiência mais uma vez, convidá-lo para nos acompanhar também pelo rádio, pela Rádio 79, e dizendo que na próxima semana tem Fórum do Trabalhador aqui na Tati TV. Muito obrigado, encaminhe suas dúvidas e uma ótima semana.